Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado aqui presentes. Sr. Ministro, quero começar por colocar-lhe algumas questões relativamente à TAP. Nós tivemos uma audição esta semana com o Presidente do Conselho de Administração da TAP, onde foi aqui dito que a TAP tinha solicitado ao Estado português um conjunto de ajudas, designadamente aquilo que seria o mais importante, uma garantia pública para acesso a financiamento em mercado, ou seja, a TAP não quer o empréstimo, quer, no fundo, não quer o empréstimo do Estado, quer uma garantia para poder ir a mercado obter esse financiamento. O Sr. Ministro já se pronunciou sobre a TAP, vários membros do Governo já se pronunciaram sobre a TAP e sobre a possibilidade de uma possível nacionalização. É algo que o CDS está absolutamente contra e vê com preocupação essa mesma possibilidade e, depois das declarações de vários membros do Governo, os acionistas privados vieram manifestar a disponibilidade não só para se manter na própria empresa, como, se forem chamados a um reforço de capital, num momento próprio, estarão disponíveis a fazer esse reforço. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que lhe coloco é se está completamente afastada da parte do Governo essa mesma possibilidade e que tipo de apoios é que a empresa vai ter. Em segundo lugar, mudando de tema, dizer-lhe o seguinte. O CDS reconhece que há aqui um esforço hercúleo de todos os portugueses, das famílias, das empresas, do Governo, seguramente, do Parlamento, no sentido de tentarmos ultrapassar esta mesma crise, que levou ao confinamento das famílias e ao confinamento também das empresas e da economia, mas entendemos que é preciso ir mais longe. E começaria em relação ao layoff, que é uma medida correta para manter emprego, para manter rendimento nas famílias, de alívio às próprias empresas, e onde reconheço que o Governo tem vindo a fazer uma evolução, e uma evolução positiva. Agora, entendemos que é preciso ir mais longe e que não é suficiente. O critério que o Governo, o requisito para o layoff da quebra de 40% de faturação, deixa de fora milhares de empresas numa situação de enorme dificuldade. E por isso o CDS entendeu melhorar esta mesma iniciativa, que, como digo, uma iniciativa correta, no sentido de baixar esse critério, esse requisito, para os 20% de quebra de faturação. É que entre esses 20% de quebra de faturação, que já é uma faturação, como o Sr. Ministro reconhecerá, uma quebra de faturação que cria um enorme impacto nas empresas, entre os 20% e os 40%, há milhares de empresas que ficam de fora e que não podem recorrer, no fundo, a esta mesma medida. Estranhamos, no entanto, que o Governo, em matéria de arrendamento, já o princípio possa ser o dos 20%. Ou seja, havendo uma quebra de rendimento, aí sim já pode haver um apoio. E, portanto, a primeira pergunta é: está o Governo disponível para ir mais longe no sentido de baixar esse critério e esse mesmo parâmetro? Depois, apenas assinalar que é muito importante para as empresas e para a sua tesouraria que no dia 28 a comparticipação do Estado esteja assegurada naquele mesmo dia, porque senão nós vamos ter um estrangulamento, como é evidente, de uma parte muito significativa das nossas empresas. Depois, em relação à questão dos sócios gerentes, que já aqui foram falados, em relação ao facto de estarem desprotegidos, há medidas para os trabalhadores, há medidas para proteger as empresas, e eu estou aqui a pensar naquilo que é o pequeno comércio, muitas vezes assente em estruturas familiares. É difícil, quando nós retiramos o rendimento aos sócios gerentes, querer que esses sócios gerentes mantenham a sua atividade, garantam os seus trabalhadores e possam preservar essa mesma empresa. E aqui eu devo dizer que há sinais contraditórios até no Partido Socialista. Eu tenho aqui um despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, que bem criou um Fundo Municipal de Emergência Empresarial com uma dotação de cerca de 3 milhões de euros, precisamente para acudir
aos sócios-gerentes. Especificamente, não é às empresas, é ao sócio-gerente em concreto, uma vez que está desprotegido. Não sei se é talvez uma maior sensibilidade do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, uma vez que teve funções no AICEP e tem essa sensibilidade, mas era importante não deixar completamente desprotegidos estes sócios-gerentes. Há aqui uma dificuldade, e eu trago-lhe um caso específico. Chegaram vários exemplos de problemas que empresas têm no acesso ao crédito. Eu dou-lhe o exemplo desta empresa. É uma microempresa, tem 35 anos de atividade, 8 trabalhadores, tem uma relação com o seu banco de mais de 20 anos, entrou em processo de layoff, a 20 de março, portanto, fez ontem um mês, entregou todo o processo de financiamento no banco, no âmbito da linha de crédito Capitalizar Covid-19. Passado um mês, 20 de abril, não tem ainda qualquer resposta e uma empresa que suspendeu a sua atividade no dia 13 de março e, como eu já disse, que colocou os seus trabalhadores em layoff. O que é certo é que no mês de março já teve que pagar salários, impostos, os custos de energia, as rendas e custos eventualmente até bancários. E, portanto, é muito importante que o dinheiro possa chegar às empresas por forma a podermos garantir a nossa economia e poder, com isso, também garantir emprego. Uma outra nota, e que me parece ser, do nosso ponto de vista, algo que não tem sido muito falado, mas que para nós é importante. Nós admitimos que não tenha sido a intenção do Governo a mensagem que passou para a economia com a questão das moratórias. Mas o que é certo é que passou uma mensagem de que não é preciso pagar nada a ninguém durante o período de 6 meses. E de alguma forma, a própria banca teve que vir dizer e lembrar os seus clientes que as moratórias não são perdões de dívida. E, portanto, essa mensagem passou. Não foi intencional, eu admito que não tenha sido essa a intenção, mas o que é certo é que passou. Mas em relação às moratórias, esta moratória que, de alguma forma, permite capitalizar os juros vencidos e estende os prazos de pagamento por igual período, no final da moratória, em outubro de 2020, os devedores irão retomar os pagamentos com aumentos ligeiros daquilo que são as suas prestações. Não faria sentido que os montantes do empréstimo correspondentes a este período da moratória pudessem passar para o final do empréstimo, sem com isso afetar os rácios de capital dos bancos? É uma pergunta que lhe coloco. Agora, há uma questão que nós temos que colocar à data de hoje, que é se daqui a 6 meses é crível nós pensarmos que a economia vai estar em melhor estado do que agora que... Ou melhor, se a economia vai estar em melhor estado no momento em que forem retomados os respectivos pagamentos, ou seja, após o período desta mesma moratória. E, das palavras do Sr. Ministro e daquilo que temos ouvido, daqui a 6 meses as famílias vão estar confrontadas, em muitos casos, com situações de desemprego e com dificuldades de pagamento dos seus empréstimos, designadamente no crédito à habitação. As empresas terão menos atividade económica e, portanto, a pergunta que se coloca é como é que elas vão estar em condições de poder retomar as estruturas de pagamento passivo de uma economia pré-Covid. E, portanto, isto é claramente uma dificuldade das famílias e das empresas. Agora, a moratória pública implicou uma emissão de uma garantia pública sobre a totalidade dos pagamentos diferidos, na ordem dos 20 mil milhões de euros. Esta garantia pública, que foi exigida pela União Europeia, garante que, de alguma forma, não existe impacto nas provisões dos bancos e que não coloca em risco os rácios de capital dos bancos. Eu dou-lhe um exemplo. Uma empresa... Eu vou terminar. Peço a mesma tolerância que foi dada aos outros. É um minuto, Sr. Presidente, já. Uma empresa que contrai um empréstimo, que foi contraído antes da pandemia, que estava calibrado numa determinada tesouraria, adere à moratória, 6 meses depois vai ter que voltar a pagar uma prestação, que será uma prestação superior, num contexto económico pior do que no pré-Covid. E quando nós analisamos e vemos
que, com base nos vários inquéritos, que as empresas tiveram reduções de vendas na ordem dos 80%, que 50% das empresas não têm condições para se manter em atividade por mais de 2 meses sem medidas adicionais de apoio à liquidez. Quando vemos o Bundesbank, no caso o Banco Central Alemão, dizer que há uma recessão severa e que uma recuperação económica rápida é improvável. Isto diz a Alemanha. Quando vemos que 1/4 do crédito à habitação no Santander já aderiu à moratória. Ou seja, nós temos todo um contexto interno e externo que pode levar a que em outubro os incumprimentos no pagamento das prestações bancárias possam disparar e os bancos comecem a executar aquilo que foi a garantia pública da parte do Estado. E esta, para nós, é uma preocupação central. Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Rapidamente, ajudas à TAP. Eu não acompanho o dossiê da TAP, portanto não tenho muita coisa para lhe dizer. Aquilo que posso, talvez, dizer em termos de enquadramento é o seguinte. Neste momento está publicado não apenas este enquadramento da União Europeia de dia 19 de março sobre auxílios de Estado, como já está também disponível uma proposta de aditamento que diz respeito à recapitalização de empresas durante este período de pandemia. E do quadro que nós temos na União Europeia resulta que os apoios que as empresas possam solicitar aos Estados e que sejam autorizados como auxílios de Estado compatíveis são apoios que são dados agora. Ou seja, se nós dermos um apoio à TAP, nós temos que ir pedir autorização à Comissão Europeia e temos que dizer é isto que é necessário e não há mais. Portanto, não é possível, no caso da TAP, como de qualquer outra empresa que venha pedir um apoio ao Estado e que o Estado entenda que deva dá-lo, dizer uma coisa, dá-me só aqui esta garantia, porque depois, se for necessário mais qualquer coisa, não vamos ter a mesma capacidade. Portanto, eu acho que é muito importante haver, no caso de empresas que solicitem apoios ao Estado, uma definição clara daquilo que é o seu movimento até 2024, que é aquilo que a Comissão exige, e de como vai ser a situação de capital, de tesouraria, de plano de negócios, para termos um quadro estável para definir isso. Eu não sei qual é a situação em concreto da TAP, aquilo que sei é que o Governo já disse várias vezes que a TAP é uma empresa estratégica, que é importante que tenha a capacidade de continuar a sua atividade ao serviço do Estado português e que o Estado português, ou no quadro de um apoio ou noutro quadro qualquer, seguramente não permitirá que a TAP se extinga. A segunda nota que queria referir tem a ver com esta questão da alteração ao regime do layoff que o CDS propôs relativamente ao requisito da quebra de faturação. Francamente, Sr. Deputado, aquilo que me parece que se impõe agora para os próximos tempos, em que já estamos a desenhar a transição e já não estamos na fase de confinamento, aquilo que nós precisamos de afinar é como é que o mecanismo de layoff pode funcionar para um quadro de retoma económica. Ou seja, já não estamos a dizer é preciso tornar muito fácil o acesso ao layoff para, agora que vamos entrar neste túnel de confinamento, podermos ter o maior número de empresas possíveis a chegar aqui, para passarmos a um tema diferente, a um momento diferente, que é como é que desenhamos mecanismos de apoio para uma economia que se calhar vai estar a funcionar no início a meio gás, mais tarde a 3/4, etc., para permitir que as empresas possam melhor adequar a sua capacidade produtiva às condições de mercado a cada momento. E por isso acho que agora na fase da retoma já não se devia estar a olhar para os requisitos de acesso ao layoff simplificado, mas como podemos afinar os nossos mecanismos de apoio para uma fase diferente. Aliás, um pouco retomando aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias avançou há pouco e que o Sr. Deputado também agora aludiu na sua questão, que é, vamos ter que, seguramente, quando sairmos deste momento de túnel e tivermos ultrapassado esta fase de transição, vamos ter que verificar qual é a circunstância da nossa economia,
não só que apoios serão justificados nessa altura, mas até eventualmente que reestruturações empresariais serão necessárias. No momento em que desenhámos inicialmente as medidas para o túnel, não era esse o ponto de estar a fazer essa calibragem das medidas. Esse momento surgirá quando a gente sair do túnel e começar a perceber qual é o impacto, setor a setor, empresa a empresa, e qual é a circunstância que se verifica. Relativamente aos sócios gerentes, já falei sobre muita diversidade da situação dos sócios gerentes e das de cerca de 1 milhão de microempresas que existem em Portugal, os sócios que são donos, os gerentes que são donos de negócio, os gerentes que não são donos de negócio, os gerentes que têm património, os gerentes que não têm património, mas eu diria o seguinte: o dono de uma empresa criou aquela empresa e o valor que acrescenta, o seu principal património consiste na preservação daquela empresa. E o melhor apoio que o Estado pode dar é tentar criar as condições para que as empresas que sejam viáveis e tenham perspectivas de futuro consigam sobreviver o melhor possível a este momento de contração muito brusca que se concentra neste segundo trimestre. Eu admito que possa haver situações de necessidade social relativamente a algumas pessoas que, por acaso, também são sócios e gerentes de empresas. Mas é diferente dar um apoio à empresa, é diferente dar um apoio ao emprego, do que dar um apoio à empresa. E é diferente dar um apoio à empresa ou dar um apoio ao rendimento de pessoas que, apesar de serem sócios gerentes de empresas, estão em situação de privação social. E, portanto, todas estas coisas devem ser equacionadas porque, francamente, eu tenho empresas em situações tão diversas, pessoas com situações, com patrimónios tão diversos, com rendimentos tão diversos, que pura e simplesmente dirigir uma medida de apoio como aquela que temos para os trabalhadores independentes de dar um IAS não é necessariamente o mais adequado a todas estas situações. Portanto, eu tenho uma grande dificuldade em configurar como é que desenhamos isto. Acho que o mais importante é assegurar que as empresas preservam a sua capacidade produtiva e apoiá-las no momento da retoma, que espero possa ser o mais breve possível. Sobre a questão do acesso ao crédito. O caso que mencionou, daquele exemplo que mencionou, tem a ver precisamente com a linha Capitalizar Covid-19. É aquela linha dos 400 milhões que, entretanto, foi encerrada e esgotada. Todos os pedidos de crédito que foram feitos ao abrigo daquela linha, que era feita numa base de os pedidos eram apreciados por ordem de entrada e que não puderam ser satisfeitos, as indicações que demos é que fossem para as novas linhas, que, como lhe disse, só na semana passada chegaram, a partir de dia 5 ou 6 de abril, chegaram ao sistema bancário, francamente. E, portanto, eu admito que possa ser um destes casos que esteja aqui em causa, porque, de facto, a procura pelas linhas de crédito foi muito significativa e a procura por essa linha Covid-19 esgotou-se também muito rapidamente, esses 400 milhões. Sobre a questão da moratória, Sr. Deputado, o Estado não dá nenhuma garantia aos bancos. Nenhuma garantia aos bancos. Aquilo que o Estado determinou, e, portanto, não há nenhuma garantia. O Estado, e já agora, quem anunciou, quem comunicou primeiro a aprovação do decreto-lei da moratória bancária, em conferência de imprensa a seguir ao Conselho de Ministros, até fui eu. Eu acho que fui bastante claro a dizer que não era nenhum perdão de dívida. Era um diferimento das prestações. E é exatamente como o Sr. Deputado diz. Aquilo que acontece é, se eu tinha um empréstimo com prestações mensais que acabava, por exemplo, em março de 2021, aquilo que acontece é que estas prestações são todas empurradas 6 meses para a frente. E, portanto, a última prestação, que era em março de 2021, passa para setembro de 2021. Portanto, aquilo é como se, por força desta legislação, aquilo que as empresas tinham que pagar em cada mês passa 6 meses à frente.
E, portanto, há esse diferimento, exatamente como o Sr. Deputado disse, é exatamente isto que já resulta, por efeito da lei, para as empresas, e é isso que... E para isso não há nenhuma garantia que o Estado tenha dado aos bancos. O Sr. Deputado fez um outro comentário, que é um comentário muito correto, quer dizer assim, eu pedi um empréstimo, antes tinha uma determinada expectativa de funcionamento da tesouraria da minha empresa e, se calhar, depois não vou ser capaz de retomar o calendário normal de prestações. É capaz de ter razão. Para já, o que nós quisemos foi oferecer às empresas menos uma dor de cabeça enquanto estamos no túnel. Não tens que pensar em pagar ao banco. Aquela obrigação que tinhas de pagar todos os meses ao banco, esquece, não é agora que tens que lidar com isso. Temos aqui algum tempo para lidar com isto. Logo veremos, como eu dizia, qual é a melhor forma de ajustar tudo isto às circunstâncias deste período de transição da economia que vamos viver. Aquele cenário do FMI, menos 8%, mais 5% para o ano, vai ser assim, não vai ser assim, vai ser muito desigual, setor para setor. Vamos ter setores que vão crescer mais rapidamente que isto, empresas que vão crescer mais rapidamente que isto e outras que vão, se calhar, ficar em dificuldade durante mais tempo. E, portanto, na fase que se seguir, se pensarmos nesta crise como tendo várias fases, a fase de contenção, de confinamento, a fase de transição e a fase de retoma, as necessidades da política económica vão ser diferentes em cada uma delas. E a questão que o Sr. Deputado está a levantar, como o Sr. Deputado Bruno Dias também levantou, é para, na fase de retoma, vermos como é que gerimos melhor todas estas situações. Eu sei que há empresas que, na fase de retoma, não vão conseguir reabrir. Sabemos todos. Não vale a pena escamoteá-lo. O que é que isso significa de consequências para os impostos que, entretanto, foram diferidos, as prestações bancárias que deixaram de se pagar? Há ou não empresas que entram em dificuldades, mas que têm valor, devem ser preservadas e reestruturadas? Como é que desenhamos esse programa? É a nossa tarefa coletiva na fase seguinte. Como a Sra. Deputada Isabel Pires disse, na primeira fase, a primeira exigência que se mantém ao longo de todo este período é tratar da saúde dos portugueses. Em termos de resposta económica, primeiro confinar, depois transitar e depois apoiar a retoma. Muito obrigado.